Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Cassiane é professora, escritora e pesquisadora da consciência. Ela mora no Rio Grande do Norte. Quando ela tinha 19 anos de idade, ela foi buscar uma pessoa de carro quando num cruzamento bateu num outro carro. O carro dela virou, deu 3 voltas e parou numa parede. Ela teve uma EQM e foi aí que tudo mudou. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje, com meia hora de diferença entre a primeira e a segunda publicação, ou seja, a segunda parte estará no ar às 18h30. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais gente. Bom proveito! Boa tarde, Cassiane. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que você considere relevante nos contar. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde você está falando, o que você faz e não nos poupe de nenhum detalhe de suas experiências, porque todos esses detalhes nos ensinam um pouco mais o que somos nós. Mais uma vez, muito obrigado e a palavra está com você. Olá, Carlos, boa tarde. Obrigada pelo convite e pela oportunidade, né, de falar sobre essa experiência. Eu sou Cassiane, eu nasci em Teresina, Piauí, mas eu resido em Natal, tem mais de 30 anos, né? E eu estou professora, revisora, escritora e pesquisadora. Eu faço pesquisa sobre a consciência, né? Sou pesquisadora voluntária da conscienciologia, que pesquisa a consciência, né? A conscienciologia é uma neurociência e ela pesquisa a consciência de modo integral, tanto corpo físico, corpo mental, energético, espiritual, todos os seus veículos de manifestação. E falando sobre essa EQM, ela aconteceu em Teresina, Piauí, em 1989. Eu tinha em torno de 19 anos, foi antes de completar 20 anos, né? E eu me recordo que nessa época eu era cristã católica, e eu estava participando de um seminário da renovação carismática, que foi em uma igreja. E estava faltando chegar uma pessoa para este evento. Então me pediram, Cassiane, você pode pegar essa pessoa? Porque ela está atrasada. Eu disse, posso sim, né? Aí eu fui lá de carro, tinha um Fiat Uno na época. E aí fui, né? Era um domingo e tinham poucos carros na rua, tinham algumas pessoas, né, que estavam caminhando, mas tinham poucos carros e eu estava com pressa. E eu fiz o quê? Né? Eu cometi uma imprudência, eu invadi uma preferencial. E aí pensei, não, hoje é domingo, tem pouco carro, dá para eu ir, não tem problema. E aí foi na hora que eu passei, né, que eu invadi e vinha outro carro. E esse carro, ele bateu no meu. E assim, segundo as pessoas que estavam próximas, que viram e que depois me relataram, o carro virou, deu 3 voltas, né, e foi segurado por uma parede de uma casa, né, que penso que era uma casa lá de esquina, isso, né, mais ou menos isso aí, segurou o carro. E logo em seguida eu saí do corpo, né? Foi tudo muito rápido. Eu saí do corpo, fiquei de pé e fiquei olhando, né? Eu fiquei me olhando dentro do carro. E de repente começam a chegar 2, 3, 4 pessoas, né? Elas me olharam e aí falaram, é uma mulher. E aí outro disse, será que ela está viva? E aí outra pessoa disse, não, eu acho que ela está morta. Quando ele falou isso, acho que ela está morta, e aí eu falei, não, gente, eu não morri não, olha eu aqui, eu estou viva. Só que ninguém me via, né, e ninguém me ouvia, né, ninguém me escutava. Então eu cheguei a pensar, será que eu morri? Então, quando eu falei isso, eu já fui para outra dimensão. Não lembro de ter passado por túnel, né? Por nada disso. Eu já fui direto para outra dimensão, que eu chamo de dimensão extrafísica.
E nesta dimensão, assim, tudo claro, tudo límpido, tudo amplo, né? Eu via tudo em um ângulo de 360 graus, e lá tinham duas consciências, né? Quando eu falar de consciência extrafísica, eu estou me referindo aos espíritos, né? Quando eu falar de consciência intrafísica, eu vou me referir a nós, seres humanos, que estamos neste corpo físico, né? Isso para facilitar a comunicação, né? Então, tinham duas consciências com paravisual masculino, né? Homens, assim, com mais ou menos entre 65 e 70 anos de idade, cabelos brancos, barba branca, e roupa branca também, era tipo uma túnica, né? Não era calça comprida, não era blusa, era uma peça única, era uma túnica. E eles, e assim, eu só via essas duas consciências e esse espaço amplo, branco, claro, muito luminoso. E eu fiquei pensando, onde é que eu tô? Que lugar é esse? Será que eu morri? E fiquei esperando essas duas consciências falarem comigo. Eles me olharam e depois ambos olharam para uma mesma direção, para um mesmo lugar, e eu não sabia o que era, porque eu não via nada, mas percebi que eles estavam olhando para outro lugar. E assim, anos depois, né, pesquisando sobre isso, sobre as EQMs, sobre parapsiquismo, pesquisando sobre a consciência, foi que eu vim compreender que eles estavam como se estivesse olhando a minha ficha evolutiva, sabendo, assim, é como se eles tivessem acesso a tudo que eu fiz, a tudo que eu era. E aí eu fiquei aguardando. Mas, assim, a minha vontade não era de ficar ali, era de voltar. Eu não queria ficar ali. E aí foi quando eles falaram, ela é muito nova. Aí o outro disse, é melhor ela voltar. Ela pode ajudar e esclarecer muita gente. E quando ele falou isso, eu fui retornando para o corpo. E aí, quando eu acordei, assim, eu estava meio tonta, né? Tinha batido a cabeça na janela do carro. E aí, na hora que eu me vi, assim, eu já não estava dentro do carro, estava fora. Penso que as pessoas me retiraram do carro, né? E eu fui logo saber quem era que estava no outro carro, se essas pessoas estavam bem, né? Se elas tinham se machucado ou não. E aí, era um casal e uma criança. Todos estavam bem, né? Felizmente, não tinha tido assim nada grave, né? Eles perguntaram se eu estava bem, aí eu falei que sim, que estava. E nesse momento chegou, acho que alguém de lá da igreja, né, que estava lá no seminário, como eu custei, né, aí a chegar, foram atrás de mim e aí me acharam e depois assim perguntaram, Cassiane, o que foi que houve? Aí eu expliquei que tinha, assim, né, que tinha tido lá esse acidente e tudo, então aí os foram ligaram para o meu pai. Nessa época não tinha celular, então foram procurar uns moradores ali perto, né, assim, foram fazer uma ligação de telefone fixo mesmo, né, então ligaram lá para o meu pai, ele chegou, entendeu? E aí depois eu lembro que ele me levou para um hospital, acho que, né, para saber se eu estava bem ou não, mas assim, não houve nada sério comigo, apenas essa pancada realmente ficou uma mancha. E aí eu fui para casa, né, falei lá para os colegas que não ia mais para o seminário. E ele falou, não, Cassiane, tudo bem, descanse e tudo, né. E em seguida eu fui para casa, lá no hospital eles tinham passado só uma medicação para dor, tomei e pronto. E aí eu me lembro que durante mais ou menos uns 5 dias eu fiquei com todas as veias do rosto, tudo assim, tudo inchado realmente. Às vezes ficaram roxas, então eu não me reconhecia. Foi isso, né? E aí depois o pós-EQM, aí foram, assim, teve vários acontecimentos. Eu fiquei tendo contato com vários espíritos, né, com várias consciências extrafísicas, que na época eu chamava de irmãos de luz, né? Na época eu estava lá na Igreja Católica, e assim também passei por muitos questionamentos, porque quando eu ia para a igreja, que ia para a missa, né, o padre falava que não há contato entre um plano e outro, entre, né, entre céu e terra, né?
E eu começava a pensar, mas como assim? Aí eu dizia comigo mesma, mas tem contato sim. Há contato sim, e eu passei por essa experiência. E após meses, né, indo, porque na época eu também fazia parte de um grupo de jovens e cantava e às vezes tocava na missa. E eu acho que passei alguns meses e questionando tudo aquilo, até que eu fui falar com o padre mesmo, né, sobre isso, e aí ele disse, né, será que você sonhou e tudo, né? Assim, eu vi que ela como se ele estivesse desfazendo, né, do que eu tinha passado. Comecei a refletir, fui buscar respostas também, fui ler sobre isso, mas tinha muito pouca coisa, né? Lá nessa época eu não lembro, sabe, de ter, mas assim foi, né? Busquei, me tornei uma buscadora que chama, né, para compreender isso. E todos os lugares que eu ia, eu via essas consciências extrafísicas, eu via vários espíritos, né? Na casa dos colegas, quando eu ia para a igreja, quando eu ia para a casa dos meus avós, de outros familiares, quando eu ia para a universidade, todos os lugares eu via. E como que eu sabia que eram espíritos? Porque quando eu olhava de novo, sumia, né? Porque era muito real. E eu pensava, mas por que eu estou vendo todos esses espíritos? Né? Desde criança que eu via, desde meus 5, 6 anos que eu via esses espíritos, mas eu não falava com ninguém. Falei uma vez só para minha mãe, mas ela disse que eram os amigos. Minha filha são seus amiguinhos invisíveis. Ai, é, mãe, é. E aí, outra vez também que eu fui comentar, minha filha, eu acho que você deve ter sonhado, né? Então, assim, como ela tinha essa crença, né, cristã católica, não passava pela mente dela essa possibilidade, entendeu? De ter, né, esse contato, de ter esse diálogo, né, entre os seres de uma dimensão e outra. Então, eu não falei mais com ninguém sobre isso. Até quando eu cresci, né? Aos 13 anos eles foram para Messiânica, aí eu fui também. Usei o Ricari na época, ministrei, jorei junto com eles, mas depois a gente saiu. E aí, o que foi mais próximo, né, do que eu passei foi o espiritismo. Mas antes de ir para o espiritismo, aí eu falei lá para os colegas, gente, este ano vai ser o último ano que eu vou cantar na missa. Não vou mais participar do grupo de jovens. Eles falaram, mas por quê? Não, por uma questão mesmo pessoal. Eu vou me dedicar aos estudos, né? No caso, a graduação, né? Que eu me formei em educação artística. E aí eles não estavam crendo nisso. Eles, Cassiane, você está brincando, né? Eu falei, não, é verdade, essa vai ser a última vez que eu vou cantar na missa. Eu não vou mais participar do grupo de jovens, eu vou sair. E eu pensei o quê? Não adiantava eu falar sobre essa experiência com esses meus colegas, porque eles não iam compreender. Então, assim, eu continuei refutando, né, questionando sobre isso, e pensei, a experiência que o padre teve é uma, e a que eu tive é outra. Então, eu não vou me limitar, né, pela questão dele, pela questão da experiência dele. E eu respeito, tá tudo bem, tá tudo certo, né? E aí, em seguida, até pedi, será possível que eu não veja mais nenhum desses espíritos? Eu não tinha maturidade na época para saber o que fazer com isso. Muitos deles vinham querendo ajuda, querendo oração, querendo rever algum familiar, esposa, mãe, filho. Eu não tinha maturidade, né, para saber o que fazer. Então, procurei o espiritismo, fui para centro espírita, né, para que eu pudesse compreender mais isso. Durante anos eu passei a frequentar e assim, depois que eu vim para Natal, né, quando eu terminei o curso, a minha graduação, eu vim morar em Natal, isso foi em 93, faz bastante tempo. Quando eu vim morar aqui em Natal, isso aumentou ainda mais. Essas experiências, né, esses parafenômenos, eles aumentaram ainda mais.
Continuei indo para centro espírita e para outras crenças, também para outras religiões, lendo muito sobre tudo isso, né, para que eu pudesse compreender. Uma vez eu fui à praia, aqui tem muitas praias, né, fui à praia, deixei tinha um bug na época, deixei o bug na praia, desci. Hoje a gente não pode fazer isso, mas, né, nesse período tudo era muito calmo, tudo era muito tranquilo aqui. E eu desci e fui lá para a praia, sentei, fiquei olhando o mar. Era uma área que tinha pouca gente, estava quase que deserto. Eu sentada lá e aí chega uma pessoa, né, que eu pensei que fosse uma pessoa, era um homem, estava com uma roupa de soldado e falou para mim, olha moça, não é bom que você fique aqui é muito perigoso. E eu olhei assim, agradeci, tá bom, muito obrigada. E quando eu olhei de novo, sumiu, tinha sumido. Então, antes, depois, quando eu acessei a conscienciologia, aí eu vim saber, né, que isso era um parafenômeno que se chamava agênere, que também é um termo utilizado tanto no espiritismo como na conscienciologia, né? O que é agênere? É um ser que ele não foi formado, que ele não tem, que ele não foi gerado biologicamente, né? Mas ele pode se materializar. E foi isso que eu pensei. Anos depois, que na época eu não sabia, né, se isso era possível. Como eu estava sempre vendo muitos espíritos, pensei, mais um espírito que veio. Mas que bom, porque veio para me orientar, veio para me ajudar, entendeu? Que bom, né? E aí, quando ele falou isso aí, eu saí na hora, né? Aí eu fiquei pensando, puxa, de lá do carro até aqui, foram quase 10 minutos para eu chegar, uns 8 a 10 minutos. Como é que esse policial, como é que esse soldado veio para cá e sumiu assim, e já chegou lá em cima, né? Eu ainda fiquei questionando sobre isso. Então, assim, várias vezes houve isso, realmente, né? Desses espíritos se materializarem, e sempre com a intenção, né, de orientar, né? De proteção, entendeu? Né? Muito nesse sentido. E depois que eu acessei as ideias lá da conscienciologia, eu fui pesquisar sobre o parapsiquismo, pesquisar sobre a consciência, né, os 4 veículos de manifestação, né, corpo físico, emocional, energético, mental, que está relacionado, né, com a nossa espiritualidade. E assim, desde então, foi que eu passei a compreender todos esses fenômenos, né? Que para a ciência convencional não há abertismo, né? Se bem que tem alguns pesquisadores, tem alguns cientistas, né? Que já estão assim se abrindo mais diante de tantos casos, né? De tantos, tem até artigos sobre isso, né? Sobre essas coisas. E pensei em escrever sobre EQM, fiz um verbete sobre EQM, né, onde eu relato essa minha experiência, e também comecei a ler e a pesquisar sobre outros fenômenos, né, sobre o parapsiquismo, acesso a outras comunidades, né, que são chamadas de comunidades extrafísicas, que tem, né, temos realmente, né, que são muitas, mas que poucos têm acesso, e nem é bom que, assim, que né, muita gente tenha acesso a isso, mas eu penso que quanto mais a gente falar, melhor, né? Porque as pessoas, elas podem, assim, puxa, será que isso realmente existe? Leva a refletir, leva a pensar, e, assim, não é como uma verdade absoluta, né? Eu penso que são verdades relativas, né? A gente hoje tem essa experiência, pode ser que lá na frente, né, mude, entendeu? E é isso, tá? Está tudo certo. Obrigado, Cassiane. Antes de eu fazer perguntas, eu queria saber se você teve, depois da EQM, outros tipos de experiência, como
alguns falam em sonhos lúcidos ou saídas do corpo, ou se você sair à noite para trabalhar, ou para estudar, ou para ensinar. O que mais que foi diferente da sua vida antes da EQM? Sim, após a EQM eu passei a ter projeções, né, temos que chamam de projeção astral, projeção da consciência, e assim passei a acessar, né, eu chamo de outras dimensões, algumas delas muito mais avançadas, né, do que o que a gente vive aqui na Terra, né. Você pode nos detalhar esses acontecimentos? Queremos saber o que são essas dimensões, por que elas são mais avançadas. No detalhe, por favor. Sim, ok. Por exemplo, em uma dessas dimensões, né, que eu considero mais avançadas, é o nível de fraternismo muito grande, o nível de amorosidade, né, muito grande, de pacificação, né, assim, eu chegava e aí, puxa, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, aí em alguns deles eu via lagos, eu via jardins, e às vezes queria ficar lá, eu não queria voltar. Daí depois que eu pensei, puxa, eu acho que eu não vi tudo isso naquela EQM, porque se eu tivesse visto lagos, jardins, flores, eu ia querer ficar. Eu compreendi, puxa, eu acho que a nossa procedência ela é extrafísica. Nós somos seres multidimensionais. Você, no e-mail que me escreveu, você colocou isso de sermos entidades extrafísicas e multidimensionais, mas isso foi uma conclusão racional que você tirou a partir dessas experiências que você teve, ou algo foi dito a você nesse sentido? Tanto eu tive essas experiências, porque fui para vários desses locais, fui para várias dessas dimensões, né? Algumas são comunidades extrafísicas e outras porque alguns amparadores extrafísicos, que em algumas crenças chamam de anjos, né? Chamam de protetor, chamam de guias espirituais, né? Eu uso um termo mais técnico, que também é um neologismo, né, da conscienciologia. Temos as consciências amparadoras e temos as assediadoras. Então, quando eu falo dessas consciências amparadoras, elas também relatam isso, né, que há outras comunidades e que cada uma delas tem relação com o nosso padrão vibratório, com o nosso padrão energético, que está relacionado com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas energias. Eu vou mudar, eu vou agora vir pela sua experiência e aí eu vou entrar nessa conversa que eu acho que ela vai ser bastante profunda. Na sua EQM, você ficou fora do corpo, viu o seu corpo, viu 4 pessoas chegarem. Eu pergunto, e o ambiente em volta era como quando você estava no seu corpo antes do acidente? Ou as cores eram diferentes, ou havia neblina, ou você escutava sons diferentes? Era idêntica à realidade anterior? No caso, no intrafísico, era tudo igual. Os sons, as cores, era tudo da mesma forma. Agora, no extrafísico, não. Você teve um acidente, você estava em pé ao lado do seu corpo. Nesse momento que você estava em pé, viu o seu corpo, viu as 4 pessoas chegando, nesse momento, como é que você via as coisas? Da mesma forma como via antes do acidente? Eu via da mesma forma, só que as pessoas não me viam e elas não me escutavam. Eu falava, gente, eu não morri. Tudo bem, mas você escutava o som dela da mesma forma? Porque já teve gente que falou que escutava como se estivesse embaixo d'água, por exemplo. Não. Eu escutava normalmente, né? Ouvia normalmente. Agora, na dimensão extrafísica, não. A comunicação era telepática. A gente não falava, né? Não movia lábios, boca, era tudo telepático. Mas lá na hora lá do acidente, eu via tudo normal. Na verdade, nós estamos falando de 3 situações, né? Antes do acidente,
Você aqui, nessa dimensão, já não estando no corpo, que é quando você escutava tudo normal, via tudo normal, simplesmente não estava no corpo, e de repente você estava em outra dimensão, onde você viu aqueles dois seres que se comunicavam com você telepaticamente, certo? Uhum. Aí eu pergunto, você quando foi para essa dimensão, foi como um piscar de olhos ou teve algum rito de passagem? Não, no caso é como eu, né, tinha falado, eu não me recordo de ter passado por túnel, né? Nada disso, né? Eu só vi uma luz muito forte e um clarão muito forte, mas foi tudo muito rápido. Mas essa luz e clarão estavam naquele ambiente do acidente. De onde? De cima, da frente, de trás? Não, isso não tem como eu descrever. Essa luz e esse clarão não era aqui no intrafísico. Isso já era nesta outra dimensão, já era no extrafísico. Como se fosse uma passagem. Isso, por exemplo, nesse local, com essas duas consciências, né, que eu falei, eu percebi depois, não lá naquele dia, não lá no momento, eu percebi depois que ali era como se fosse uma delimitação, entendeu? Né? Que se eu passasse dali, era como se eu não retornasse mais, então era para eu ficar ali. Era uma rodoviária? Hã? Era como se fosse uma rodoviária, tipo, vai entrar no ônibus ou não? Não, era tudo claro, era tudo branco, não tinha parede, não tinha sol, não tinha céu, assim, não dá pra gente descrever, era como se fosse um descampado. Quando eu falei em rodoviária, é mais no sentido de era um local onde você chega, mas você ainda não foi para onde você poderia ir. Entrar no ônibus seria o equivalente ao que você falou de ultrapassar o limite. Quando eu cheguei lá que eu vi essas duas consciências, eu não tive acesso a outras dimensões, a outros locais, porque penso que se tivesse tido acesso, eu gostaria de ter ficado lá. Você não sentiu nada de diferente? Paz, serenidade, pertencimento? Senti muita paz, senti muito serenismo, né? Senti esse amor realmente muito fraterno, né? É algo realmente indescritível, não é tão fácil da gente descrever. Você sentia esse amor vindo desses dois seres? Sim, desses seres e do ambiente de um modo geral. Eu não vi outras pessoas, só tinham eles dois lá. Você não sentiu a presença de outras pessoas? Por que eu pergunto isso? Porque algumas pessoas em outros relatos disseram que elas não viam, mas sentiam que havia mais pessoas. Eu não vi, mas eu sentia que tinham outras pessoas e que havia outras dimensões. É como se tudo fosse no âmbito energético, entende? Não é físico, não é matéria, tudo é no âmbito mental, Carlos. É energético. Digamos que se eu quisesse e talvez se eu tivesse maturidade, eu pudesse ter tido acesso a outras dimensões e a outras consciências também que estivessem lá. Acho que isso vai de cada pessoa, né? Cada uma delas é uma experiência única, realmente. Isso vai, penso que isso tem a ver também com o grau de compreensão e de evolução de cada um de nós. Esses dois seres, eles tinham traços humanos? Isso, eles tinham traços de seres humanos, de... Saía a luz deles, da roupa deles? Não, eram normais. Não, normais, assim, como eu tinha falado, eles tinham cabelos brancos, barba branca grande e roupas brancas tipo túnicas brancas. Era uma peça única, entendeu? Muito claro, realmente era tudo muito claro, muito límpido, né? Você teve alguma percepção do porquê parecer 65 ou 70 anos? Por que não 30? Por que não 10? Eu não sei, eu penso que é por uma questão de hierarquia, por uma questão de respeito, né? Eu sempre tive muito respeito pelas pessoas mais velhas, e aí, assim, tudo isso é muito calculado, tudo isso é muito pensado. Isso você está querendo dizer, por acaso, que eventualmente eles nem fossem da forma como se mostraram a você?
Não, eu quero dizer que assim, não há coincidência. Eu penso que tudo é pensado, é calculado, né, tudo assim, e que isso vai de acordo com a maturidade de cada um de nós, né, de acordo com o grau de compreensão e de evolução. Dando um pulo no tempo, você falou que teve outras experiências depois que você visitou outras dimensões. Eu pergunto, o conceito de envelhecimento também vale em outras dimensões? Por exemplo, quando eu estava, logo após a EQM, lembra que eu falei que eu ia para várias casas e sempre via vários espíritos, né? Então, eu via crianças, eu via jovens, eu via adultos, eu via velhos. Mas eram pessoas que tinham estado aqui. Eu pergunto, quando você vai para outras dimensões que não tenham nada a ver com o planeta Terra, por exemplo, o conceito de idade, de envelhecimento ou de ser criança também vale em todas ou em algumas delas? Eu penso que vale em algumas delas. Essa que eu fui, por exemplo, né, durante a EQM, né, assim, ficou muito claro. Como eu sou da área de visual, então eu sou muito visual, não é? E assim, eu penso que eles podem tomar a forma que eles quiserem. Eles podem tomar, né? Como eu tenho muito respeito pelas pessoas mais velhas, então penso que eles né, se manifestaram, né, com esse paravisual, né, masculino e com essa faixa etária, né, de seres mais velhos. Eles vieram andando, flutuando. Eles estavam parados, né? Estavam parados lá nesse local. E é assim, como se eles estivessem olhando para algo, né, que eu não via, que eu não sabia o que era. Depois, pesquisando sobre isso, eu penso que, assim, na minha teoria, né, pelas minhas pesquisas, é como se fosse uma paratecnologia. É uma tecnologia muito mais avançada do que o que nós temos aqui. Há essas comunidades, né, com uma tecnologia muito mais avançada e tudo que nós temos aqui, tudo que foi criado, pensado aqui, né, eu penso que isso já é uma inspiração deles, né, eles que nos inspiram, entendeu, para isso, né. Eu acessei outras dimensões, tanto boas, né, tanto muito avançadas, quanto outras nem tanto. Então, o que eu percebi? Nas crenças, né, muitos falam, principalmente no cristianismo, se fala que quando você morre, né, se vai para o céu, se vai para o inferno, e aí tem os que ficam nesse meio, que chamam de purgatório, né, tudo isso vai da crença de cada pessoa, né? Se a pessoa crê nisso, possivelmente ela vai para um local similar a esse, né, que ela pensa, que ela cria, né, na sua própria imaginação, né? E aí, por exemplo, quando eu fui para uma dessas dimensões, uma delas não havia corpo físico, era tudo no âmbito das ideias, era tudo no âmbito mental, né? Era tudo no âmbito energético. Elas não tinham forma, quer dizer, muito mais avançada do que esta outra, que tem, que eles têm esse biotipo de ser humano, né, como a gente. E tem outras, por exemplo, que eles têm formas de seres muito longos, muito altos, com 2, 3 metros, consciências muito evoluídas, né? Tem uns que têm pele azul, tem outros que têm pele clara, tem outros que têm um biotipo de seres nórdicos, né? Tem outros que têm corpo de lagartos. Alguns deles são seres avançados e outros não. Isso vai de cada dimensão, de cada um desses locais, né? Certo? Por exemplo, teve um deles que eu fui que era muito patológico, né? Por que eu falo isso? Porque o sentimento que você tem é de medo. Totalmente o contrário dessas outras, quando a gente chega que é paz, que é amor, que é serenismo, né? Que é de fraternismo, essa outra que eu fui não. Porque um desses seres que eu tive acesso, que eu vi, ele tinha a forma de um lagarto. Ele era como se fosse um lagarto, só que ele era muito mau. E ele, assim, podia tomar a forma de outro ser, a forma que ele quisesse. A forma de um humano, por exemplo. Exatamente. E como que eu percebi isso? Quando eu estava perto dele, eu vi que essas outras consciências
elas iam sumindo. Quando ele chegava perto, ia sumindo. Mas outro sumia. Ele era como se ele sugasse, entendeu? Né? E aí tinha eu e mais outra pessoa que estava perto. Aí eu pensei, pronto, a próxima sou eu. Aí, assim, me deu muito medo, muito medo. Aí eu quis sair, eu vou sair daqui. E quando sair, não é caminhando, não. A gente sai no âmbito mental. E às vezes a gente pode volitar também, né? Tem um chamo de flutuar, né? Tem um termo, né? Tanto que é usado no espiritismo como na conscienciologia, que é volitar. A gente flutuar, não é voar, entendeu? E isso também é possível. A consciência, ela sai do corpo e ela pode fazer isso. Essa dimensão onde você viu esse lagarto era uma dimensão física? Era uma dimensão física para que eu pudesse compreender. Não sei se era física, mas assim, diante do que eu vi, era física, né? Porque eu vi este ser, que era um lagarto, mas que ele podia mudar, e vi outras consciências com forma humana, né? Humanoides como eu. Nesse mesmo local? Sim, nesse mesmo local. Eram lagartos que se faziam ver? Não só era um, só esse. Mas esses outros seres não poderiam também ser lagartos que se mostravam para você como pessoas? Não, porque todas elas estavam com medo. E elas estavam ali obrigadas ou como você que estavam só viajando? Isso eu não sei responder. Eu sei que eu estava ali, não estava obrigada. Nós estamos aqui no planeta Terra, somos físicos. De repente, lá nesse outro planeta, a forma mais densa possível você poderá chamar de física, mesmo que não seja física e densa como aqui? Isso não é física, mas a gente tem a capacidade de ver. E de interagir de tal forma que você sente que é como se fosse física. Exatamente, tem uns que chamam de sonho lúcido, né? A gente quando volta para o corpo acha que teve um sonho. Aí, puxa, mas que sonho real, que sonho lúcido foi esse, entendeu? Foi uma projeção da consciência. Qual a diferença? Existe alguma para você entre sonho lúcido e projeção da consciência? Às vezes sim. Às vezes tem um sonho, por exemplo, que é um aviso de algo que vai acontecer. Às vezes tem isso comigo, um sonho lúcido. E outras vezes não, eu saio do corpo e vou até uma outra dimensão. Às vezes eu vou até a casa de uma pessoa, não para bisbilhotar, mas para fazer assistência. Toda vez que você saiu, foi quando você estava dormindo? Sim. Você nunca saiu acordada? Tipo, vai fazer uma meditação, descansar e vai. Não, é sempre deitado. É sempre dormindo. Sempre dormindo. Sempre à noite? É sempre à noite quando eu durmo, entendeu? Não é acordada. É sempre dormindo. Mas voltando aqui para a sua experiência, naquele momento que você estava com aqueles dois seres, você sentia que você própria tinha algum tipo de corpo? Sim, no caso, quando eu estava lá, eu tinha a consciência de que tinha corpo, mas eu estava ali pensando que estava morta. Não era um corpo físico, mas você sentia que havia um corpo. Isso eu sentia, era. Mas ao mesmo tempo você tinha visão esférica, você olhava para tudo quanto era lado, independentemente de um desejo ou de uma necessidade de virar alguma coisa como se fosse um corpo. E eu lembro que eu queria voltar. Eu não queria ficar ali. Por quê? Porque quando eu olhei, vi tudo claro, tudo branco, tudo límpido, eu pensei, cara, aqui não tem gente? Cadê as pessoas? Aí eu fiquei procurando coisas assim que me, né? Por exemplo, lagos, parques, bosques, não tinha nada disso. Pensei, mas é lindo, né? Tem muita luz, tem muita paz, tem muito amor, tem muito fraternismo, né? Mas eu queria ter visto pessoas, entendeu? Eu penso que eu não vi mais coisas, porque se eu visse, eu ia querer ficar. Tá, mas isso foi uma racionalização que você fez sobre isso depois, né? Depois. Lá naquele momento, não. Lá naquele momento, eu só me lembro que eu não queria ficar ali, queria voltar. Quando você voltou, você teve lembrança imediata da experiência? Imediato.
E por um acaso você pensou, nossa, então não quero morrer não, porque não vai ser bom. Vai ser muito insosso, sem graça. Eu fiquei pensando assim, entendeu? Mas assim, eu não tinha medo da morte e continuo não tendo medo da morte, porque para mim, Você não tinha nenhum medo da morte antes do acidente. não. Mas você tinha uma concepção dada pela igreja. Você ficou surpresa ou de alguma forma estranha, mesmo que fosse diferente do que disseram que seria, aquilo parecia natural para você? Eu senti um estranhamento muito grande, né? Porque para mim, eu seguia aquelas verdades absolutas da igreja. E depois que eu passei por essa experiência, eu comecei a questionar, a refutar, a refletir, né? E aí eu fiquei pensando o quê? A vida, além desse corpo físico, né? Depois com as pesquisas, né? Com acesso, né? Com essas projeções, eu fui tendo mais consciência, né? Sobre isso. E depois eu pensei, eu não quero ir mais para nenhuma religião. Eu posso ir por uma questão de educação, né? Vou, convida, vou. Mas eu não quero mais me envolver com nenhuma religião. Não quero, porque a maioria delas, né, tem o que chama de verdades absolutas. Então, a gente não pode questionar, não pode refutar, né? E aí, para mim, já não dá mais. Eu respeito quem tem, quem, né? Tudo bem, vá, tá, está tudo certo. Mas eu volto a perguntar, você voltou com a lembrança, ixi, eu fui para um lugar que não tocava música, não tinha gente para conversar, era meio sem graça. Mas com o tempo você racionalizou, não, se eu tivesse visto alguma coisa eu não gostaria de voltar. Isso tem a ver já com os sonhos lúcidos que você teve? Isso, com certeza, isso tem a ver com as projeções que eu tive. Com as projeções, porque com as projeções eu fui para outras dimensões, tive acesso a outras comunidades que alguns chamam de cidades, né? Pode, né? Tem uns que chamam de cidades, tem uns que chamam de comunidades, entendeu? E quando eu tive acesso a essas outras comunidades, que eu vi o nível de serenismo, de amorosidade, de fraternismo, não há não há o separatismo, não há egocentrismo, não há dor, não há raiva. Quando você saía nessas projeções, você ia para esses lugares e você nem sabia onde estava, só sabia como é que eram os lugares, mas não sabia se era planeta, se era perto da Terra, se eram outras dimensões, o que eram? Ou você, quando ia para esses lugares, você tinha a compreensão de onde você estava, se era um outro planeta nessa dimensão ou não, se era perto da Terra ou não, se tinha interação com a Terra ou não? Não dá para saber, entendeu, se era um outro planeta, né? Eu sei que eram outras dimensões, mas assim, não tem como eu mensurar, né? Eu só sei que eram outras dimensões, mas assim, se é planeta A, B ou C, entendeu? Isso, né? Mesmo porque a gente perde completamente a noção de tempo e de espaço. Tá, mas você poderia ser comunicada por eles. Olha, você está aqui nesse local, nós somos assim. Não fui comunicada não, entendeu? E assim, tudo é sempre de modo involuntário. Não é algo que eu queira, eu vou dormir para eu me projetar. Não, é algo que acontece involuntariamente. Voltaremos ao assunto. Continuando aqui, um desses dois seres falou para você: ela pode ajudar e esclarecer muita gente. Aparentemente ele estava se referindo a você falar sobre a própria EQM ou era outra coisa? Sobre tudo, sobre a EQM e sobre as outras experiências que eu, né, poderia ter, que eu viria a ter. E mesmo porque após a EQM, aí eu tive várias retrocognições. O que são essas retrocognições? São lembranças de vidas passadas. Vamos falar sobre elas também. Certo. Então, em cima disso que você acaba de me falar, eu pergunto: você sentiu que nesse momento ele já sabia qual seria a sua missão aqui, esse ser?
Sim, eu penso, quando eles falaram isso, né? Ela é muito nova, é melhor ela voltar. Eu penso que sim, eles já sabiam tudo, né? Assim, era como se eles tivessem acesso, sendo seres mais evoluídos, né? Eu penso sim que eles têm acesso, eles sabem tudo sobre nós. Então, algumas pessoas comentam no seu relato de EQM que elas sentem que a EQM foi causada meio que para colocar no rumo certo, como se antes de virem para cá elas tivessem feito um combinado com alguém. Olha, eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo, aí vem para cá, esquece tudo, de repente começa a se afastar muito do que pretendia fazer, e que a EQM vinha no sentido de ajudar a pessoa a voltar para o trilho. Isso faz sentido para você? Olha só, eu penso que nenhum ser humano, quando vem para cá, né, é para passar por uma experiência dessa, porque é muito traumatizante, né? Eu penso assim que o melhor é a gente se projetar de outro modo, né? Mas para que se tenha consciência se você está no caminho certo ou não, né? Eu penso assim, isso houve porque eu estava seguindo um caminho, era como se eu tivesse à margem, era como se eu estivesse indo para outro caminho que não o que eu, né, teria traçado, né? Por exemplo, eu não era nada fraterna na época, eu era muito separatista, eu era belicista, né? Eu era de brigar. Eu lembro quando eu estava lá no ensino médio, que na época chamava científico, eu brigava com várias colegas porque eu dizia, olha, se você não for católica, você vai para o inferno, né? Eu falava assim, entendeu? Era como, e tinham pessoas de várias crenças, espíritas, evangélicos, budistas, e eu queria converter todo mundo, entendeu? Para mim, todo mundo tinha que ser católico, todo mundo tinha que ser cristão. E se não fosse, né? Eu que condenava. Pensei já aí, anos depois, eu pensei, Cassiane, o que é isso, né? Por que você era assim? Penso que isso são traços que eu já trazia de outras vidas. E a EQM ajudou muito a mudar isso. Ajudou muito, porque depois disso eu não julguei mais as pessoas. E quando eu tinha contato, ainda hoje, quando eu tenho contato com pessoas que são muito fanáticas, eu penso, Cassiane, você já foi assim. E aquilo que eu te falei sobre um possível combinado que você teria feito com alguém antes de vir para cá, isso faz sentido para você? Isso para mim faz total sentido, sim, né? Eu penso que temos seres bem mais evoluídos, né? Como eu falei, há uma hierarquia de consciências, né? Da mais rasa, né? Para essa que é mais alta, que tem mais lucidez. Quanto mais evoluída é essa consciência, mais lucidez, mais fraternismo, mais universalismo elas têm. E penso que tudo isso já é combinado antes, né? Você quer dizer que teria uma dessas pessoas cuidando de você antes de você vir para cá? Não só de mim, de todos nós. Sempre existe um acerto, ok, você vai fazer isso, aquilo, você vai experimentar isso, aquilo, ou você decide, ou a pessoa sugere, como é que é isso? Assim, diante das minhas pesquisas e da minha teoria, há o que se chama de curso intermissivo, que ele se dá no extrafísico. É o que esse curso, né? Assim, na prática, é como se antes de eu vir para a Terra, eu passasse por um curso, passasse por uma orientação, né, de como seria aqui, como se fosse um preparo para que eu viesse, né, para cá. E há níveis desses cursos. Tem umas pessoas que passam por eles e outras não. Tem umas pessoas que querem e outras não. Isso nós temos livre arbítrio. Porque nesse curso a gente vai ter aulas, por exemplo, de ética e de cosmoética. O que é cosmoética? Uma ética muito mais avançada do que essa que nós temos. Uma ética que é com o cosmos, com todos os seres, né? Desde o mais simples, desde o vegetal, mineral, animal, né? Humano e não humano.
e seres de outras dimensões, né? A interassistência, por exemplo, que é eu me ajudar, mas eu também ajudar o outro, não só fazer tudo pensando no meu umbigo, certo? A questão das bioenergias. A gente, quando tem consciência disso, de que tudo está interligado, não é? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas energias, não há como a gente separar isso. Não há como separar. Tudo está interligado. E assim, muito mais outras coisas. A multidimensionalidade, ou seja, as multi-existências, as multidimensões, tudo isso a gente aprende nesse curso, né? Que eu chamo de curso intermissivo, isso não sou eu que estou criando, né? Isso é um dos pilares da Conscienciologia. Mas isso foi criado dentro de quatro paredes ou é uma informação que vem de fora? É uma informação que ela é dada para todos, né? Quando a gente faz esses cursos, quando a gente acessa as ideias de ponta dessa neociência, né? Você vê se tem lógica. Não é para você aceitar tudo de cara. Puxa, isso tem lógica para mim. Né? Eu já tive acesso a essas aulas? Sim. Por quê? Porque já fui para dimensões, né, onde eu estava sentada junto com outras pessoas no extrafísico tendo aula. E eu sabia, mas que aulas são essas? Por que eu estou ali? E isso validava a informação que você recebia aqui? Sim, né? Isso validou. Tem uma coisa interessante da gente falar sobre, que é a questão do livre-arbítrio. Algumas pessoas comentam, mas que livre-arbítrio eu tive, se eu tive que voltar, eu queria ficar, mas eu tive que voltar. Aí eu comecei a pensar se faria sentido o seguinte raciocínio. É como se houvesse dois níveis de livre-arbítrio. Antes de você vir para cá, você fez esse tal de combinado. E nesse combinado, você exerceu o seu livre-arbítrio. Quando você vem para cá, teoricamente você veio baseado naquele combinado, mas você não se lembra do que você combinou. Então, o seu livre-arbítrio é um pouco reduzido em função do que você combinou antes. Ou seja, por isso que eventualmente alguém fala, não, você precisa voltar porque você, como foi dito a você, você vai ajudar a esclarecer muita gente. Talvez você já quisesse vir para esclarecer muita gente. Esse entendimento do livre-arbítrio em dois níveis faz sentido para você? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Cassiane, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?